Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco hoje sobre ossificação intramembranosa. A gente já falou sobre tecido ósseo numa outra videoaula e agora vamos ver como que o osso se forma a partir do período embrionário. Então tem dois tipos de ossificação, que é a intramembranosa e a endocondral, que vão ser duas aulas diferentes. Hoje é a intramembranosa. Para isso a gente tem uma lâmina que já está projetada aqui, ela fora do microscópio, só para localizar, que é uma lâmina de um corte, uma cabeça de um feto de rato. Eu estou chamando a atenção disso porque vocês vão ter várias estruturas diferentes aqui. Vai ter parte do cérebro, tem parte da boca se formando, tem pele, enfim. Então, para localizar, fica mais fácil, olha, procurar essa região aqui. Porque aqui é o cérebro que está se formando e aqui é parte do crânio. Então, como a gente está vendo ossificação intramembranosa, a ossificação intramembranosa ela acontece na formação de ossos planos ou chatos, como os ossos cranianos, alguns ossos da face, parte da clavícula e externo. E os outros ossos vai ser por ossificação endocondral. Então, a gente vai localizar nessa região, que eu vou mostrar na lâmina. Vocês vão observar que tem uma parte de osso se formando a partir do mesoderma, ou mesênquima, que é o tecido embrionário, e logo acima a pele. Então, vou focalizar agora no microscópio essa região. Bem, então aqui eu focalizei a lâmina de ossificação intramembranosa do crânio no aumento de 40 vezes. Já está na posição certa. Olha, o osso que está se formando é essa região aqui, que é a parte do crânio. Isso que está aqui embaixo é a pele se formando, tá? Só de curiosidade, é que são vários folículos pilosos. Então, vamos focar nessa região aqui. Aqui no menor aumento já dá para a gente observar algumas coisas. Como vocês já viram lâmina de osso e já sabem mais ou menos a estrutura, lembra que a matriz óssea é sempre bastante rosa, bem eosinofílica. Então, essa parte aqui, olha, aqui é uma trabécula óssea, aqui é outra, aqui tem mais uma. E em volta tem um tecido um pouco diferente, que parece um conjuntivo frouxo, que é o mesoderma ainda, que é o tecido conjuntivo embrionário, de um lado e do outro já se tornando o periósteo. Bem, agora aqui no aumento de 100 vezes, dá para a gente observar melhor, aqui as trabéculas ou espículas ósseas já se formando, já com alguns osteócitos dentro de lacunas, e todo esse tecido aqui em volta, aqui uma parte já um pouco mais bem diferenciada, é o mesoderma ou mesênquima, que equivale ao tecido conjuntivo embrionário. Então, o tecido ósseo, ele é originário do mesoderma, ele pode se formar diretamente do mesoderma, que é a ossificação intramembranosa que a gente está vendo aqui, ou que a gente vai ver num outro vídeo, no qual o mesoderma forma primeiro um molde de cartilagem e depois o osso, que seria a ossificação endocondral. Então, na intramembranosa, a gente tem várias células embrionárias aqui do mesênquima que se diferenciam em células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras começam a produzir uma matriz óssea, inicialmente não calcificada, que seria o osteoide, que seria essa parte aqui mais superficial, rosa mais clara, e já se transforma em osteoblasto. Aqui nem é tão nítido assim um limite entre elas. Ó, aqui uma camada, uma trabécula óssea, em volta dela uma camada de osteoblastos, que estão produzindo osso. Quando ele fica aprisionado aqui, osteócitos, a gente também vai encontrar na mesma lâmina, durante esse processo, osteoclastos, que é a célula que vai reabsorver, aquela célula multinucleada. Olha, tem um aqui, tem um outro aqui embaixo, depois eu vou mostrar em maior aumento, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. E do outro lado já está um pouco mais bem diferenciado, aqui já formado o periósteo e já começando a formar a parte de osso compacto. Lembra que isso aqui é um osso chato ou plano, que ele forma o díploe, que seria duas trabéculas de osso compacto externamente e internamente o osso esponjoso. Então ele vai ossificando, ao mesmo tempo que está formando o osso, também vai sendo destruído aqui pelo osteoclasto para formar as cavidades aqui onde vai ficar a medula óssea. Que medula óssea vermelha ainda já tem alguns capilares bem formados, com hemácias, e aqui ainda não está formado, né, o resto de tecido embrionário ainda indiferenciado, ou pouco diferenciado. E como a gente viu no aumento menor, aqui é a pele. Então vou aumentar um pouco mais para a gente ver os detalhes agora dessas células. Então aqui no aumento de 400 vezes, a gente pode ver aqui ao lado direito e acima o mesoderma, o mesênquima, que é o tecido embrionário, que tem células ainda sem uma forma definida, várias fibras finas.
e aos poucos ela se diferenciando, essa célula se diferenciando em osteoblastos, que seriam essas aqui, e esses osteoblastos já secretando, produzindo a matriz óssea, que é essa corada em rosa mais forte. Então tudo isso aqui é osso, ó, todo esse rosa mais forte são as trabéculas ósseas ainda imaturas, começando a se formar. Essas cavidades aqui no meio estão preenchidas de medula óssea. Nesse estágio aqui, ainda medula óssea vermelha, várias células osteoprogenitoras, que não vem ao caso agora saber qual é cada uma, mas dá para ver que tem várias delas aqui. E dá para a gente observar algumas células típicas do osso. Então, todas essas células que estão revestindo aqui diretamente, algumas se soltaram durante a preparação da lâmina, mas elas ficam revestindo aqui as trabéculas ósseas, tanto externamente, quanto revestem internamente aqui, ó, cada lacuna dessa daqui onde fica a cavidade medular, desculpa. Então aqui os osteoblastos, aqui um osteoblasto ativo, que normalmente ele é maior, a célula, aqui um osteoblasto mais inativo, que o núcleo fica mais pavimentoso. Então pode ter essa mudança também de forma, mas a localização é sempre a mesma, sempre na superfície das trabéculas ósseas. Ou formando periósteo, no caso aqui que vai dar origem ao periósteo, ou se for internamente, formando o endósteo. Aqui a cavidade medular, várias cavidades, né? Que é um osso esponjoso que está se formando, e aqui ó, várias lacunas com esses espaços com osteócitos dentro, que é o osteoblasto que foi aprisionado pela matriz e se tornou a célula madura. E em algumas regiões, também na superfície, aqui apareceu um osteoclasto, que é uma célula multinucleada, que também fica na periferia, na mesma posição aqui dos osteoblastos, só que ela é maior, e tem a função de digerir o osso. Então aqui já dá até para observar, olha que bonito, ela já fez a digestão de parte da matriz óssea, tem uma cavidade aqui que ele já fez a destruição. Ele já ajuda desde o início, então, à medida que o osso está sendo produzido, já há o remodelamento contínuo, através da síntese e reabsorção óssea. Descendo um pouco mais aqui na lâmina, então essa parte aqui está um pouco mais imatura, o osso começando a se formar. Se eu descer um pouco aqui, ó, mais próximo à pele, lembra que aqui a gente estava observando a pele, aqui já dá para ver um periósteo mais maduro, tecido conjuntivo, periósteo, e algumas lamelas ósseas mais bem formadas. Aqui osteoblastos, pelo tamanho aparentemente inativos, osteócitos dentro de lacunas, outros osteoblastos, e é a mesma coisa, só voltando para o aumento menor. Então é isso que a gente vai observar nessa lâmina, é essa região. Lembrando que na hora que vocês observarem vão ter várias estruturas, mas procurem focalizar na região de um osso do crânio, que é o que eu mostrei no início, e para facilitar, ele vai estar sempre associado aqui, no caso dessa lâmina, à pele, que ela é bem característica, então facilita para encontrar a área de ossificação intramembranosa. Então, a gente encerra esse aqui. Na próxima videoaula, a gente vai mostrar uma lâmina de ossificação endocondral.